Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos. Quero pedir desculpas por estar meio sumida, era problemas com a internet, mas já estamos aqui novamente. E hoje é o Salmo de número 60, onde diz assim: uma oração em tempos de guerra. Ó Eterno, ao nos abandonares, tu nos alquebraste. Tu derramaste tua ira contra nós. Agora, pois, restaura-nos, reintegra nossas forças. Fizeste estremecer a terra e a fendeste. Restaura esta brecha antes que desmorone. Severidade demonstraste a teu povo. Um vinho que nos tornou cambaleantes nos deste a beber. Concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido, em nome da verdade. Salva-nos com tua mão direita e responde às nossas súplicas, para que sejam libertos aqueles a quem amas. No seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade a mim pertence, assim como Manassés. Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a vasilha sobre a qual lavo minhas mãos. Em Edom lanço a minha sandália. Sobre a Filístia proclamo o meu brado de vitória. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Pudesse eu chegar agora até Edom. Contudo, tu nos rejeitaste, ó Eterno, e não marchas com nosso exército. Dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Bom, aqui na explicação, no estudo, está falando assim: este salmo foi originalmente composto e orado pelo próprio rei Davi, suplicando o perdão de Deus e a restauração de sua santa comunhão com a nação de Israel, derrotada e afligida que fora pelos exércitos de uma nação gentia como Edom, que soube tirar proveito da concentração do exército israelita no norte e destruiu as fracas guarnições que vigiavam as fronteiras do sul de Judá. Então, aqui na explicação está dizendo que Davi compôs e orou, né? Esse salmo foi uma oração dele, pedindo perdão de Deus, pedindo que Deus restaurasse a sua comunhão com Israel, porque eles tinham sido derrotados por uma nação gentia, por um povo que não temia a Deus. Então, eles foram derrotados por este povo que não temia a Deus, e eles pensaram que Deus estava irado com eles e que Deus tinha cortado a sua comunhão com eles, só porque Deus permitiu que eles fossem derrotados por essa nação gentia, por essa nação que não servia a Deus. Aqui fala, na explicação que eu acabei de ler, fala que essa nação de Edom soube tirar proveito enquanto eles estavam reunidos no norte. O povo de Edom veio e destruiu as fracas guarnições que vigiavam no sul. Então, o que eu entendi aqui foi: eles se concentraram demais de um lado e esqueceram do outro. E do outro lado, no sul, tinha poucas pessoas, tinha poucos soldados. Foi isso que eu entendi. E aí, o povo de Edom tirou proveito dessa falta de vigilância deles, e enquanto eles estavam preocupados com um lado, eles atacaram por outro. E aí, eles foram derrotados, a nação de Israel foi derrotada, e pensaram que Deus estava irado com eles. Aqui mais pra frente, na explicação, fala assim, que no Antigo Testamento, qualquer
derrota ou insucesso deles, eles achavam que era uma demonstração da ira de Deus contra algum pecado cometido. Então, qualquer derrota, qualquer insucesso que eles tinham, eles já achavam que eles tinham cometido algum pecado e que Deus estava irado com eles. Mas o que eu entendi nesse salmo é que não é bem assim. Olha, aqui ainda a explicação vem dizendo assim: entretanto, não há indicação real alguma de que Deus em algum momento tenha quebrado seu vínculo de aliança com Israel. Então aqui, em momento nenhum, está dizendo que Deus tinha quebrado o vínculo com eles. Isso aqui que eu entendi desse salmo foi apenas uma falta de vigilância. Por uma falta de vigilância deles, eles foram derrotados. E estavam aqui: Senhor, porque o Senhor nos desprezou, porque o Senhor, como ele diz aqui no início, porque o Senhor nos abandonou, tu nos alquebraste, derramaste a tua ira contra nós, restaura a tua aliança conosco, sendo que Deus nem tinha quebrado a aliança com eles. Deus não tinha os abandonado, foi apenas uma falta de vigilância. Na palavra do Senhor vem dizendo para nós: vigiai e orai. Então a gente tem que estar sempre vigilantes, sempre prestando atenção, sabe? Não vamos fazer como eles fizeram aqui, tampar uma brecha aqui e esquecer do outro lado. Vigiar demais aqui, tentar ser santo demais aqui, e em outra coisa, está desleixando, está deixando como está, não está preocupando, sabe? Temos que tentar ser santos, tentar ser obedientes a Deus em tudo, em tudo. Não adianta querer ser santo demais em uma coisa, querer ser perfeito demais em um ponto, em outro ponto, em outra área da nossa vida, nós estamos levando de qualquer maneira. Foi isso que esse povo fez. Eles vigiaram demais do norte e esqueceram do sul. E aí o povo veio e atacou por onde eles não estavam vigiando, por onde eles estavam mais fracos. E aí eles vieram colocar a culpa em Deus, falar que Deus tinha abandonado eles, sendo que Deus não tinha abandonado. Então muitas vezes na nossa vida, nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou de lado, que Deus não está nos guardando. E muitas vezes somos apenas nós que não estamos vigiando, que estamos vigiando demais de um lado e do outro, estamos deixando de qualquer maneira, que estamos cuidando demais de tal área da nossa vida e na outra estamos deixando a própria sorte. Então essa é a palavra que Deus vem nos alertando hoje. Aqui eles vêm pedindo para Deus. É muito bonito aqui onde eles dizem assim: concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido em nome da verdade. Aqui vem falando que estandarte era uma bandeira usada como sinal para demarcar os locais onde as tropas deviam concentrar-se para a batalha. Assim também, tais bandeiras eram usadas para guiar os exércitos durante as investidas contra os inimigos. Então, esse estandarte eram marcações aonde eles deviam se concentrar para a batalha. Era um guia para os soldados que estavam lutando, né? Era um guia. Então, eles estavam pedindo para Deus ser o guia deles. Senhor, nos dá uma direção. Senhor, nos guia. Era isso que eles estavam pedindo. Só que Deus, ele não tinha os abandonado. Deus, ele continuava sendo o mesmo. Ele continuava cuidando deles como sempre cuidou. Por que que eles não viram esse estandarte? Por que que eles não viram a mão do Senhor guiando eles? Quem sabe porque não estavam buscando. Deus continuava o mesmo. Deus continuava cuidando deles. Mas se eles não estivessem, se eles estavam tão desligados a ponto de cuidar apenas de um lado e esquecer do outro, então eles também estavam desligados de Deus e não estavam buscando.
Se eles estivessem buscando, eles teriam visto esse estandarte, porque o Senhor, Ele não nos deixa sem uma direção, Ele não deixa de nos guiar. A mão do Senhor está sempre conosco, nos guiando, só que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para ver para onde Ele está nos guiando. E aqui, essa parte é muito bonita, onde o Senhor, Deus fala, Ele fala assim: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade a mim pertence, assim como Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a vasilha sobre a qual lavo minhas mãos. Em Edom lanço minha sandália, sobre a Filístia proclamo o meu brado de vitória. Então, o que Deus está querendo dizer aqui nessa parte? Ele está querendo dizer que tudo é dele. Tudo está no comando dele. Edom, que foi o povo que atacou a nação de Israel, que derrotou a nação de Israel, aqui o Senhor está falando que em Edom lanço a minha sandália. E aqui vem dizendo assim, o ato de se atirarem as sandálias num local era tradicionalmente reconhecido como um gesto público de reivindicação do direito de posse daquela terra. Então, o que o Senhor estava dizendo quando Ele disse em Edom atira as minhas sandálias? Ele estava dizendo: eu tomo posse desse lugar, ele é meu, tudo é meu. É isso que Ele está dizendo. Então, o que Ele estava dizendo? Gente, tudo é meu, é tudo meu. Então, para que vocês estão temendo? Por que temer? Por que pensar que eu não estou com você? Se é tudo meu, eu faço o que eu quiser. Vigia. É isso que ele está falando. Se vocês tivessem vigiado, não teriam sido derrotados. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor vem dizendo para nós. Que é a palavra que vem nos alertando hoje a vigiar. Não basta apenas orar, não basta apenas confiar. Tem que vigiar também. E aqui no versículo 6, eles vêm clamando ao Senhor assim: salva-nos com tua mão direita e responde às nossas súplicas para que sejam libertos aquele a quem amas. Então eles sabiam que eram amados do Senhor, mas mesmo assim pensaram que Deus tinha os rejeitado. Então, Deus, Ele nos ama. E Ele não nos rejeitou, Ele não nos desprezou. Se estamos passando às vezes por alguma coisa que não era para passar, é por falta de vigilância. E o Senhor, Ele é o nosso estandarte, Ele é o nosso guia. Ele não nos deixa sem uma direção. Então, se não estamos vendo esse estandarte, esse guia, é porque estamos precisando buscar ao Senhor também. Buscar mais ao Senhor. E aqui eles continuam pedindo a ajuda do Senhor, mas no final ele diz assim, dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Então aqui no final ele reconhece que homem nenhum pode dar vitória para ninguém, homem nenhum pode ajudar, só com Deus é que a gente consegue, só com Deus. Ele diz, só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói os nossos adversários, é Ele quem nos dá vitória, é Ele quem garante a nossa vitória. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração hoje, que venhamos ser mais vigilantes. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar sempre nos alertando. Pai, obrigado por nos alertar a vigiar, Senhor, e nos ajude a ser vigilantes, nos ajude a buscar no Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, cada vez mais, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Seja conosco, alcança cada vida, Senhor, que está precisando de Ti neste momento. Alcança cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um e falar ao coração de cada um, Senhor. Que o Senhor venha curar o coração de cada pessoa que está precisando, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.